It's time! Começou a aula. Vamos embora. Compartilhando a tela. Deixa eu tirar aqui o WhatsApp daqui que fica piscando aqui. Esse aqui é um saco. Eu acho que eu estava... Não, esse aqui é uma outra coisa. Deixa eu tirar esse aqui. Volto para cá. Bom, o que acontece? É um videozinho bem ilustrativo, que é bem legal, porque a gente vai começar a trabalhar para essa aula, tá? É um vídeo que fala sobre roldanas e sobre equilíbrio estático, tá? E como a gente consegue construir isso dentro de mecanismos ou dentro de uma mecânica que pode nos auxiliar a, por exemplo, para transportar energia, direcionar alguma força ou até mesmo diminuir a carga, ou simplesmente gerar o equilíbrio. Então, através de um sistema de roldana, um sistema talvez estático, tá? A gente consegue várias ações na engenharia. Aí tem um exemplozinho bem legal desse videozinho, que eu acho que é bem ilustrativo, e que dá para a gente fixar um pouquinho. Mas, obviamente, os próximos 2 vídeos que eu vou apresentar para vocês, que estão mais dentro da temática experimental, que vocês vão aplicar nas próximas aulas, nas aulas experimentais, tá? Eles são mais, tem uma profundidade de conhecimento um pouco maior. Aqui é mais para ilustrar, para a gente ter um entendimento geral. Esse vídeo é antigo, gente. Esse vídeo, só para fazer ilustrar, acho que esse vídeo aqui deve ter, acho que é dos anos 80, início dos anos 80, tá? E aí ele está traduzido assim, pegaram as palavras, jogaram por cima, tem um dublador bem legal, aí ficou bem fácil de entender. Então é máquinas simples, vamos falar sobre roldanas, é o nosso próximo experimento, né? Lembrando que esses experimentos nós vamos repetir em sala daqui a mais ou menos um mês, tá bom? Só para entender. Se você precisasse levantar um objeto e não tivesse nenhum mecanismo para ajudá-lo, poderia somente contar com seus músculos para fazer o trabalho. O que não deixa de ser uma alavanca, né? A gente tem uma alavanca interpotente, tá? Onde você tem a capacidade de levantar um objeto. Que tem alavanca interpotente, a interfixa, né? Aqueles métodos de alavanca que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Quanto mais forte você fosse, mais fácil seria. Mas se você não fosse muito forte, teria que pensar em algo que o ajudasse. Uma corda passada por um galho ajudaria. Mas também daria problemas, como o atrito, por exemplo. Óbvio. Para resolver, você poderia usar uma roda com um sulco e que fosse fixada de forma que pudesse girar e ser pendurada em algum lugar. A corda, passada por essa roda, sofre menos atrito do que quando passada por um galho. O sulco impede que a corda escape. Esse arranjo de roda e corda passando por ela chama-se roldana. Roldana. Alguém lembra outro nome para esse sistema, além de ser roldana? Tem mais um nomezinho que é bem comum. Alguém sabe dizer? Alguém está aí? Polia? Polia, perfeito, obrigado. Roldanas são máquinas simples que facilitam alguns trabalhos. Esta é uma roldana fixa. Ela fica no mesmo lugar enquanto é usada. Mas como uma roldana fixa pode ajudar a levantar... Professor, o áudio do vídeo está muito baixo, não dá para... Está muito? Ah, tá. Deixa eu dar só um pouquinho aqui, então. Agora que eu vi. Deixa eu aumentar aqui. Tem que botar fone de ouvido para poder escutar bem. Eu coloquei, peraí. Não, agora vai ficar bem. Uma corda passada por E agora? Ajudaria. Mas também daria problemas. Melhorou? O atrito, por exemplo. Não, tá baixo, mas dá para escutar. Só com fone de ouvido, mas dá para escutar que o vídeo é antigo, por isso. Fixada de forma que pudesse girar e ser pendurada em algum lugar. A corda, passada por essa roda, sofre menos atrito do que quando passada por um galho. O sulco impede que a corda escape. Esse arranjo de roda e corda passando por ela chama-se roldana.
Ou polia. Roldanas são máquinas simples que facilitam alguns trabalhos. Esta é uma roldana fixa. Ela fica no mesmo lugar enquanto é usada. Mas, como uma roldana fixa pode ajudar a levantar objetos mais facilmente? Suponha que um peso seja colocado aqui. Você aplica uma força num lugar e isso produz força em outro lugar, levantando assim a carga. A quantidade de força que você aplica é a mesma que age sobre a carga. A polia, ela tem uma vantagem mecânica que ela transmite a energia, ou transmite a tensão, ou força, tá? Em qualquer direção. Você pode brincar com o movimento aqui das cargas, que a tensão gerada pelo fio de um lado vai ser a mesma tensão gerada pelo fio do outro, independente do ângulo, da angulação, tá? Então, isso é uma vantagem mecânica dentro de sistemas de roldana, também, não só sistemas de roldana, mas também sistemas de roda dentada e dentre outros sistemas equivalentes que são utilizados tanto na engenharia mecânica quanto também na engenharia civil. Se a carga pesa 25 kg... Tem a talha também, né? Você terá... Oi? A talha também, usada muito. Calha, isso aí. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. puxar com uma força igual ao peso da carga para levantá-la. Se ela pesar 50 kg força, você também terá que puxar com uma força igual a esse peso. Ou seja, a mesma intensidade de força necessária para levantar a carga sem a ajuda da roldana. Uma roldana fixa não aumenta a força. Ela ajuda a suspender objetos mudando o sentido da força, permitindo que você puxe para baixo quando quiser levantar algo. Para hastear uma bandeira, por exemplo, você não precisa subir no mastro. Colocando uma roldana fixa no topo do mastro, você hasteia a bandeira sem sair do chão. Colocando uma segunda roldana fixa na base do mastro, você pode abaixar a bandeira. Se você levanta um objeto puxando-o para cima, somente seus músculos trabalham. Mas quando você puxa para baixo, tem a ajuda do seu próprio peso. Usando o seu peso como força, você levanta objetos que pesam menos do que você. Mas não objetos que pesem mais. Mas com uma roldana, você não tem que usar só o seu peso. Para levantar um objeto que pese 100 kg força, você pode pendurar um outro objeto chamado contrapeso no seu lado da corda. Se ele pesar 90, ele não levantará a carga, mas você só terá que compensar a diferença de 10 kg força. Inicia-se assim os sistemas de elevação, ou elevatório, ou elevador, tá? Roldanas fixas e contrapesos são utilizados... Quem já viu o elevador aberto, né? Elevador quando está consertando, em prédio e tal, você vai ver que tá lá tem um sistema de contrapeso, exatamente para poder, para que ocorra essa ação, para gasto de energia, de maquinário, enfim. Existe lá um sisteminha de contrapeso, que é bem comum. O que eu já vi foi um cara fazer um elevador do térreo pro terraço com a talha. Ficou bem bacana. Maneiro, maneiro. Ficou bem bacana. Ele prendeu a talha dentro do elevador, né? Fez tipo uma gaiola. Uhum. A corrente caía dentro de um balde ali dentro do elevador. Aí a pessoa puxava, subia e descia pro terraço. Caraca! Aqui em Olaria, uma casa ali em Olaria. Todo dia que eu passava ali no ônibus, que o ônibus é alto, né? Aí dava pra ver por cima do muro. Eu ficava observando, foi bem interessante. Pô, quando se um dia você passar, depois tira uma foto e manda, que é bem legal isso. Essas coisas assim. Foi bem interessante. É uma sacação. Nunca tinha para pensar. Vou botar para rodar aqui. Em máquinas que levantam coisas. Elevadores, por exemplo. Os contrapesos podem ajudá-lo a suspender objetos, mas podem ser um grande problema, principalmente se forem pesados. Você precisa pendurá-los no lugar adequado antes de usá-los. Se você não tiver força suficiente, estará com o mesmo problema de antes. Como levantar objetos pesados.
Para realmente facilitar o trabalho, as roldanas fixas não são suficientes. É preciso um tipo diferente de roldana, uma roldana móvel. Ela recebe esse nome porque se move junto com a carga. A roldana está suspensa por este cabo com um pedaço de corda de cada lado. Cada segmento de corda suporta metade do peso. Se uma pessoa sustentar toda a carga sozinha, ela tem que fornecer toda a força necessária. Mas, supondo que duas pessoas segurem uma extremidade da corda cada uma, o peso da carga é dividido igualmente. Cada pessoa despende a metade da força necessária. Ocorre exatamente o mesmo se você amarrar uma extremidade da corda em algo que não se move. Você levantará a carga aplicando uma força equivalente à metade do peso desta. A extremidade presa suporta a outra metade. Quando você puxa a sua extremidade, a corda desliza pela roldana, levantando a carga. Então, quando você aplica uma força aqui, a roldana levanta com o dobro da força aplicada aqui. Com 10 kg força, você levanta uma carga de 20 kg força, incluindo, é claro, o peso da roldana móvel. Com 25 kg força, você pode levantar 50. E com 50, 100. Mas, com máquinas, você jamais ganha alguma coisa sem dar algo em troca. Para obter um aumento de força, você tem que exercê-la por uma distância maior. Para suspender uma carga 1 metro, é preciso exercer uma força por uma distância de 2 metros. Para suspender 2 metros, é preciso exercer uma força por uma distância de 4 metros. Sempre o dobro. Quando a roldana móvel é suspensa por 2... Isso é um problema, se você perceber, é um problema mecânico. Não é um problema de errado, um problema certo, é um problema que eu digo mecânico, que é o seguinte, que quando você cria um sistema de elevatório, você tem que compensar de alguma forma essa quantidade essa distância que você quer levar seu objeto. Então, com uma roldana solta, tá? Isso gera um problema, porque ela divide o peso do objeto, mas em compensação ela dobra-se a distância para o deslocamento que você quer elevá-la. Então, nesse caso aqui, ele tem uma distância de 2. Para que ela consiga deslocar esses 2 metros, digamos assim, você precisou se afastar ou se deslocar o dobro do tamanho. Então, existe uma inversão. Você ganha na metade da força, mas em compensação, você dobra a distância percorrida. Tá? Isso é importante, lembra disso. Porque no experimento, vocês vão precisar ter esse conhecimento. 2 segmentos de corda. No caso desse exemplo aí de 2 rodanas, vamos supor que o aqui só tem uma. Aqui só tem uma rodana por enquanto. Ele não passou para 2. Ah, eu pensava que era 2. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre 2. A princípio, ela está fixa em um ponto. E essa corda, quer dizer, esses 2 lados da corda aqui, na verdade, dividem o valor do peso desse conjunto corda-rodana. O que ele está dizendo que, se isso aqui mede 100 newtons, você exerce uma força de 50. Mas, em compensação, para você elevar isso aqui 2 metros, você vai ter que se distanciar, né? A distância ao qual você vai ter que percorrer para poder ele se elevar 2 metros é o dobro do tamanho. Então tem você ganha de um lado, mas perde de outro. Ganha na questão da força que você vai aplicar, mas perde com relação à questão da distância. E aí existem métodos, técnicas que você pode melhorar essa situação. Exercer força por uma distância 2 vezes maior do que a distância que a carga deve percorrer. Em troca, a roldana levanta a carga com o dobro da força aplicada. Um dos problemas com as roldanas móveis é que você tem que exercer sua força para cima, o que é difícil com cargas muito pesadas. É necessário algo que lhe permita mudar o sentido da força aplicada. Uma roldana fixa faz isto. Suponha que você combine uma roldana fixa e uma móvel, obtendo assim a vantagem que ambas oferecem. A roldana móvel dobra a força, enquanto a roldana fixa permite que você exerça sua força para baixo.
Aqui está, finalmente, uma máquina simples que realmente facilita a tarefa de levantar objetos. Isso, por mais bobo, estranho e banal que possa parecer para alguns, foi revolucionário. Como posso dizer? Os romanos, os gregos, né, quando começaram a entender a importância dos sistemas de Rodana, cara, eles conseguiram transportar águas, conseguiram criar aquedutos, viadutos, estradas, construíram prédios, começaram a criar pequenas máquinas que facilitavam o seu dia a dia no transporte de alimento, animais e outras coisas. Parece uma coisa boba, mas isso aqui é o prenúncio da tecnologia e da engenharia sendo aplicada ao bem da humanidade. Com essa combinação de roldanas, você pode levantar uma carga equivalente ao dobro do seu próprio peso. Para comparar combinações diferentes de roldanas, usamos o conceito de vantagem mecânica. Uma combinação de roldanas que dobra a força aplicada tem uma vantagem mecânica equivalente a 2. Para encontrar a vantagem mecânica de qualquer combinação de roldanas, conte os segmentos de corda que suportam a roldana móvel. Aqui, 2. Não importa onde essa extremidade da corda esteja presa. Por conveniência, você poderia prendê-la aqui. A vantagem mecânica ainda seria a mesma, pois o número de segmentos de corda que suporta a roldana móvel ainda é o mesmo, 2. E por que a vantagem mecânica não é 3? Não existem 3 segmentos de corda? Você não conta esse aqui. Só conta os segmentos que suportam diretamente a roldana móvel. Uma vantagem mecânica igual a 2 ajuda um pouco, mas para levantar cargas muito pesadas é preciso mais força. E não é ficando mais musculoso que você consegue. É usando combinações de roldanas com o maior número possível de segmentos de corda. Se você adicionar outra roldana fixa e colocar a corda desta maneira, 3 segmentos de corda segurarão a roldana móvel. A vantagem mecânica então passará a ser 3. Se você retomar essa associação e acrescentar outra combinação como nós fizemos aqui, você terá 2 roldanas móveis e 2 roldanas fixas. Pendure a carga nas 2 roldanas móveis. Quantos segmentos de corda seguram as roldanas móveis? 4. Então 4 é a vantagem mecânica. Mas por que essa associação dá uma vantagem mecânica de 4? Como isso funciona? Imagine que você e outras 3 pessoas estão segurando cada uma um segmento de corda. É claro que cada uma suportará 1/4 do peso da carga. Se ela pesar 80 kg força, cada pessoa sustentará 20 kg força. Não importa quem segure os segmentos. Se você amarrar essa extremidade aqui e unir essas outras 2 em uma roldana fixa, cada segmento ainda estará sustentando 20 kg força e você estará ainda puxando com uma força de 20 kg força. Uma vez que a corda desliza através das roldanas, quando você puxa com uma força de 20 kg força, você consegue levantar uma carga de 80. Esse sistema de roldanas multiplica a força por 4, então a vantagem mecânica é 4. Para facilitar ainda mais o trabalho, você pode adicionar uma outra roldana fixa, de modo que você ainda aplique uma força de 20 kg força, mas agora puxando para baixo. As roldanas móveis ainda são sustentadas pelo mesmo número de segmentos de corda. Portanto, a vantagem mecânica continua igual. O sistema de roldanas ainda multiplica a força por 4. Mas em troca, você tem que exercer sua força por uma distância 4 vezes maior do que a percorrida pela carga. Você oferece distância em troca de força. Suponha que você combine essas roldanas de modo mais compacto, colocando essas 2 roldanas mais próximas uma da outra no mesmo eixo. Faça o mesmo com as outras 2. As roldanas funcionarão da mesma maneira e a vantagem mecânica ainda será equivalente a 4. Esse mecanismo é chamado associação. Esta é outra associação.
O sistema todo se compõe de roldanas fixas, móveis e cordas. Quanto mais roldanas e segmentos de corda você tiver num dispositivo como esse, maior será a vantagem mecânica. É conhecido como moitão, tá? Moitão. No sistema fabril, no sistema de elevação de materiais, cargas, algumas para levantar, por exemplo, motor de carro, tá? É muito comum utilizar o moitão. Tá? O moitão é um sistema de alavancas bem comum mesmo, utilizado no dia a dia para levantar motores ou levantar cargas extremamente pesadas. Alguém está querendo entrar? Eu não entendi. Isso aí, mestre. O sistema de elevador seria esse sistema? Sim, o sistema de moitão também. Ainda alguns elevadores, principalmente os elevadores, aqueles mais antigos de porta pantográfica, ainda utilizam. Ainda utilizo. Perfeito. Mais pesada a carga que você pode levantar. Roldanas são máquinas simples, usadas em diferentes combinações, ajudando-o na realização de um trabalho. Mas em qualquer combinação, ou você muda o sentido da força com uma ou mais roldanas fixas, ou troca a distância para obter força. Assim, com a ajuda de associações de roldanas, fica mais fácil levantar objetos. Viu? Até que enfim o maluquinho conseguiu se dar bem lá, porque só se ferrava durante a explicação. Vamos lá. Deixa eu ver se é esse primeiro ou é o outro. O experimento é esse, aqui é outra coisa. E bom, aqui vamos começar alguns experimentos, tá? Antes de começar, nós vamos ter um painel chamado painel de forças no laboratório, tá bom? Esse painel de forças, vocês vão poder construir vários tipos de sistemas. Um moitão, por exemplo, vários sistemas de polia. A ideia é utilizar cargas diferentes, tá? Pesos diferentes, e conseguir gerar um sistema estático a partir desses pesos e desses sistemas de roldana, tá? Então, ele vai mostrar aqui acho que 2 experimentos, eu acho, que falam sobre isso, e vai explicar um pouquinho essa relação do ângulo, tá? Para que o sistema fique estático. Vocês vão ver isso muito em mecânica geral, para quem já fez, acho que Edson já deve ter feito. Na verdade, não sei nem porque o Edson está fazendo laboratório, porque ele já é engenheiro civil formado. Ou engenheiro elétrico, não sei, agora eu estou confuso. Ele passou por laboratório. Edson, não te liberaram não de laboratório? De física? Acho que o Edson não está nem aí. Está estudando outra matéria. Enfim, estranho. Vamos lá, continuando. Estática. Isso aqui é equilíbrio de um ponto material. Quem está fazendo... Oi? Tem um Edson sério aí, esse? É o Edson Careca. Célio Ferreira, que está escrito aqui. Tem um Edson Careca. Eu não sei, não tem a fotografia dele. Cadê ele? Edson Célio Ferreira, é esse? É esse mesmo. Deve ter ele no banheiro, então. Não, ele está assistindo 2. Ele tá querendo. Ele tinha aula agora. Ele resolveu assistir as 2 ao mesmo tempo. Falei, gente, não precisa, você vai estar gravado. Mas enfim. É porque o Edson ele já tem uma segunda graduação em engenharia, e geralmente o pessoal que faz a primeira graduação passa por laboratório de física. Eu não sei porque não liberaram ele da disciplina. E eu acho que eu dei aula para ele na outra engenharia. Apresentamos aqui o material que foi confeccionado para os experimentos de estática. Só para vocês entenderem, no nosso laboratório a gente não usa esses sistemas de furinhos, tá? O quadro de forças, ele é magnético, tá? É magnético, então é um sistema um pouquinho diferente, mas a ideia, a proposta é a mesma, tá? Vocês vão fazer exatamente o mesmo processo no dia.
blocos de madeira aos pares. São 3 blocos de madeira. O latex perfurado, Uma musiquinha de fundo. que foi montado rolando-se 3 folhas para dar a devida rigidez. Uma voz sensual. E o bloco de madeira que ela usa. E Ó, eu me arrepiei, ó. as polias fixas. Que também serão utilizadas. Tema tudo a ver. Atento para o detalhe. As polias fixas. Temos a opção de usar uma rodana maior montada em cima de um rolamento de skate. Ou usar 2 rolamentos juntos, como você pode observar. E com um sotaquezinho nordestino. Montada em alumínio, ela possui 2 rolamentos de skates montados bem próximos um do outro. Não, agora é sério. O cara escolhe uma musiquinha de fundo, de flauta, aquelas flauta pan dos malucos lá que ficam no centro da cidade tocando. Turururu, tururu, tururu. Fica falando com uma vozinha, não, que não sei o que, a rodana, vou pegar na sua rodana, que não sei o que, sua rodana aqui, e que tem um orifício. Pô, cara, pelo amor de Deus, isso aqui é uma aula decente, uma aula, uma aula tradicional para essa dessa. Então, por favor, considerem um maluco aí com essa voz sensual e com uma musiquinha sedutora de flauta, tá? Vamos lá. Eu dormia, professor, se fosse eu. Eu também dormiria. Tem gente que ficaria assim, mais empolgadinha. Os blocos de madeira, que foram feitos aos pares, tiveram um ajuste fino, para que cada par tenha os 2 blocos com a mesma massa. São aqueles pequenos furos para poder equilibrar as massas. Ai, vai, Feliz, começa, por favor. O nosso experimento está montado. Show, parou? Para tudo. Aí, o que aconteceu? Ele pegou peças de tamanhos iguais ou diferentes, ou blocos de tamanhos iguais ou diferentes, não importa, tá? E gerou um sistema estático com 2 polias, tá ok? E aí você tem a distribuição de carga, de tensão entre as polias, tal. E agora o que ele está fazendo? É um sistema elevatório, tá? Um sistema para o mesmo sistema que a gente viu no vídeo anterior para elevadores, tá? E sistemas equivalentes. Quase 2 minutos a movimentar as massas, ora lançando-as com velocidade. Note que quando ele lança o objeto, existe uma resistência no fio, né? Mas ao mesmo tempo ele gera uma velocidade decrescente, ou seja, a ação da gravidade ela não consegue ser suficiente para que esse objeto acelere, tá? Por quê? Porque ele está as 2 peças são iguais e estão em equilíbrio. Então, por mais que ele pegue essa peça e jogue para baixo, gere uma força, aplique uma força externa sobre o objeto, em um determinado momento esse objeto vai parar e novamente o sistema se manterá estático. Ora simplesmente posicionando-os em locais diferentes. Do lado esquerdo, nós temos 2 massas de 260 gramas, unidas por um barbante, que passa por 2 polias fixas, que estão niveladas. Do lado direito, a mesma coisa, só que as massas são de 495 gramas. Enquanto você observa os movimentos, faremos 4 perguntas, que serão respondidas posteriormente. Primeira pergunta. Quando as massas estão paradas, qual o valor da força resultante? Anota aí. Quando as massas estão paradas, qual o valor da força resultante? Quando as massas estão paradas, qual o valor da força resultante? Segunda pergunta. Estando as massas em movimento, o mesmo é acelerado ou retardado? Quando as massas estão em movimento, é acelerado ou retardado? Acelerado, ou seja, ele está acelerando, aumentando cada vez mais a velocidade, a coisa está muito louca, uou! Ou então ele vai diminuindo até chegar a um determinado momento que eles param e entram em equilíbrio. Quando as massas em movimento, o mesmo é acelerado ou retardado?
Existe força de atrito no nosso movimento? Existe força de atrito nesse movimento? Existe? Onde, e se existe, aonde estaria essa força de atrito? Terceira pergunta. Existe força de atrito no nosso movimento? Quarta pergunta. Acho que agora é uma música Uma japonesa. vez em movimento, Meio qual dos taxi. dois lados? Esquerdo ou direito? Demora mais a parar. Porra! Pergunta a nível retardado. Qual lado que demora a parar? O da esquerda ou da direita? Porra, ridículo. Qual dos dois lados? Esquerdo ou direito? Demora mais a parar. Vamos repetir o vídeo e responder essas 4 perguntas. Responderemos agora as 4 perguntas feitas anteriormente. A primeira pergunta foi: quando as massas estão paradas, qual o valor da força resultante? Quem sabe me responder essa? Quando as massas estão paradas, qual o valor da força resultante? Quando todas as forças estão em equilíbrio, o somatório dessas forças tem que ser igual a que valor? 0. Perfeito. Perfeito. Claro, se as massas estão paradas, o valor da força resultante é 0. A segunda pergunta foi: quando as massas estão em movimento, o mesmo é acelerado ou retardado? Quando as massas estão em movimento, elas estão, nesse caso aí, elas estão em um efeito acelerado ou retardado? Eu acho que é retardado. Vamos ver. As massas estão deixando de se movimentar. As massas estão parando. Portanto, o movimento Quanto é? Retardado. Não importa se ela está subindo ou descendo. Estão parando. O movimento é retardado. A terceira pergunta foi: existe força de atrito no nosso experimento? E aí, existe força de atrito nesse experimento? E se existe, aonde está? Ajuda. Perfeito. Tá rodando isso? Tá. Os rolamentos das polias fixas. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque tava um barulhinho de chiado, que eu acho que alguém estava com o fone ligado. Estão parando. O movimento é retardado. A terceira pergunta foi: existe força de atrito no nosso experimento? Sim, existe força de atrito. Se não existisse, a aceleração seria 0 e ele não pararia nunca. Onde ocorre essa força de atrito? Nos rolamentos das polias fixas. É um pequeno rolamento que oferece um pequeno atrito. Mas existe atrito, sim. A quarta pergunta: uma vez em movimento, qual dos dois lados, esquerdo ou direito, demora mais a parar? Qual dos dois lados, esquerdo ou direito, demora mais a parar? Vamos lá. Eles são iguais, né? É uma pegadinha. Nenhum dos dois, é igual. Nenhum dos dois demora a parar. Para no mesmo tempo, visto que é uma distribuição de carga. Se ele está falando em direito e esquerdo aqui. Se ele está falando de direito e esquerdo aqui, também é a mesma resposta. Você pode não ter percebido, mas o lado direito, que tem maior massa, quase 1 quilograma, as duas massas juntas, demora mais a parar. Entendi nada. Volta a pergunta. O que esse infeliz perguntou? Não ter percebido. Não, peraí. Isso aqui embaixo tem uma vez no movimento, qual dos lados, esquerdo ou direito? Ah, então ele está falando esquerdo esse, direito esse. Tá. Agora eu entendi. Esse tem maior massa, então massa vezes a gravidade, né? Massa vezes a gravidade, que é o movimento. Quanto maior massa, massa multiplicada pela gravidade, você tem maior movimento. Então vamos ver.
esquerdo ou direito, demora mais a parar. Você pode não ter percebido, mas o lado direito, que tem maior massa, quase 1 quilograma, as duas massas juntas, demora mais a parar. Por quê? É uma coisa chamada quantidade de movimento. A quantidade de movimento é o exemplo de você, a sua massa, digamos que você está com uma velocidade de bicicleta, indo em uma bicicleta com uma velocidade de 10, 20, 30 metros, 30 km por hora, tá? De bicicleta, 30 km por hora, coisa pra caramba. E aí você vem um caminhão enorme, tá? Com uma massa 1000 vezes maior que a sua, 30 km por hora. Quando os dois se chocam, tá? Você tem um momento inelástico, onde você se torna parte do caminhão. Isso significa que quem tem maior massa demora mais tempo para parar, tá? Para frear. Então, porque ele tem maior quantidade de movimento. Então, nesse caso aqui, é o que ele está interpretando de forma bem sutil. Já que esse lado tem maior massa, então ele vai ter maior quantidade de movimento, visto então ele demora mais para parar. Passaremos agora para o segundo vídeo. O nosso experimento é o mesmo do vídeo anterior. A pequena diferença é que agora temos um pequeno corpo pendurado. Observe. Temos agora uma força resultante. Aqui, ó, tem um objetozinho bem pequeno aqui, ó. Mas ele é pequeno o suficiente para que a soma das forças entre esse bloco e esse outro bloco seja diferente de zero. Já que a soma das forças é diferente de zero, eu tenho uma força resultante. E força resultante é massa vezes aceleração, ou seja, o movimento é acelerado. Se essa corda fosse enorme, esse objeto ia acelerar absurdamente. Ele até, digamos que a corda fosse quase infinita, ele chegaria à velocidade da luz, nesse nível de exagero, só para vocês entenderem. Só porque você tem aqui, ó, um pezinho que quebra o efeito estático do objeto. É o peso desse pequeno corpo que está pendurado nos corpos da direita, em ambos os casos. E aí esse movimento é acelerado. A massa desse corpo é de apenas 18 gramas. Repetiremos o movimento umas 11 vezes. Você vai perceber que quando o lado esquerdo estiver completando seu 8º movimento, o lado direito ainda estará fazendo sua 7ª descida. Visivelmente, você percebe que o lado esquerdo acelera bem mais rápido, tem maior aceleração do que o lado direito. É claro. O lado esquerdo possui duas massas de 260 gramas, totalizando 520 gramas. Já o lado direito tem duas massas de 495 gramas, totalizando 990 gramas. O pezinho pendurado, de apenas 18 gramas, é o mesmo para ambos os lados. Consequentemente, usando a segunda lei de Newton, você perceberá que a aceleração do lado esquerdo é maior do que a do lado direito. Observe. Os corpos chegaram ao mesmo tempo. Esse foi o 8º movimento. A segunda lei de Newton nos diz que o vetor força resultante é igual a massa vezes o vetor aceleração. Passaremos agora para o terceiro vídeo. O nosso experimento agora apresenta uma nova montagem. São as duas polias fixas e mais uma polia móvel no centro. Essa polia móvel pode girar livremente. Passaremos quase 3 minutos e meio fazendo diversos movimentos. E você vai observar que o tempo todo a polia fixa móvel para sempre na mesma posição. Inclusive, existe aí já 2 triângulos marcados no quadro. Pode observar.
qualquer que seja o movimento, ela sempre retorna ao mesmo local. Vamos aproveitar esse quadro, esses triângulos que aí estão, para fazer um pequeno cálculo. Observe que os triângulos são idênticos. Eles são retângulos e possuem os catetos horizontais com um tamanho de 9 unidades. Pode contar. Você tem, partindo de um ponto, tem 9 orifícios até chegar no final. Já os catetos verticais possuem tamanho 5 unidades. Essa é a vantagem do Eucatex perfurado. Nós podemos montar nossos triângulos sem ter que apelar para transferidor. No nosso caso, no laboratório, nós vamos ter que usar o transferidor, tá? Para poder fazer esses triângulozinhos aqui. Provavelmente a gente vai utilizar uma caneta pilô que vai marcar no quadro, tá? E aí você vai gerar esse sistema aqui com essa rodana solta, tá? E lembrando que a gente vai calcular esses resultados. Você vai ver que esse bloco do meio aqui, ele vai ter uma massa, tá? Que vai ser igual, o dobro, menor que as massas dos blocos das polias fixas, tá? E isso gera o equilíbrio no sistema. O alfa, formado entre o cateto horizontal e a hipotenusa, será utilizado para calcularmos a tangente. Relembrando, no nono ano, antigo oitava série, a tangente é a razão entre o cateto oposto, de valor 5, e o cateto adjacente, de valor 9. Observe agora. Se você dividir 5 por 9, vai encontrar o valor 0,555. Pegando uma calculadora científica e calculando a tangente de 30 graus, você vai encontrar praticamente o mesmo valor. Para verificar, você vai encontrar 0,577. Ou seja, esse ângulo alfa tem valor 30 graus. Finalizando esse experimento, observe que as massas das extremidades são idênticas. Elas têm valor de 335 gramas. No centro, a polia tem valor aproximado 105 gramas. É uma polia metálica de alumínio com 2 rolamentos de skate. A massa, aproximadamente 105 gramas. O bloco que está pendurado na polia móvel tem valor de massa 230 gramas. Resumindo, os 3 copos aí são iguais. A polia com seu bloco tem a mesma massa dos blocos das extremidades. Então, olha que interessante, está dizendo que esse bloco aqui tem a mesma massa dos blocos das extremidades. Essa configuração é muito utilizada em diversas questões. Quando nós temos 3 copos iguais, pendurados dessa maneira, as tensões, os fios e a polia com sua massa central fazem entre si ângulos de 120 graus. Pode observar, o ângulo alfa tem valor 30 graus. Com mais 90 para chegar ao corpo central, dá 120. A mesma coisa do outro lado. E entre os 2 barbantes, falta 120 para completar os 360 graus. Ele quis dizer que isso aqui, ó, 120 graus. Tá? 120 graus, é isso. 30 graus. Com mais 90 para chegar ao corpo central, dá 120. A mesma coisa do outro lado. E entre os 2 barbantes, falta 120 para... Tá, a gente entendeu. Temos agora... Homem enrolado. Temos agora o nosso último experimento. É idêntico ao experimento anterior, com uma única diferença. Substituímos a polia móvel no centro
por um ponto fixo. Isso aqui é um clássico de exercício de equilíbrio de forças, aonde você tem que calcular o valor dessa tensão desse fio, a da tensão desse fio e a força-peso. Também faremos diversos movimentos aleatórios para que você comprove que o ponto sempre vai parar no mesmo local. Sem perder muito tempo, observe os dois triângulos que aí estão. Dessa vez, você vê que eles são diferentes. No triângulo da direita, vamos batizar o ângulo alfa e observar que esse ângulo, formado entre a horizontal e a hipotenusa, tem um cateto oposto de comprimento 17 unidades e o cateto adjacente de comprimento 14 unidades. Vamos calcular a tangente desse ângulo alfa e escrever tangente de alfa igual a 1,214. Seria legal se ele escrevesse. Teremos o cateto oposto. Mandar só um pouquinho para que o que interessa é o ângulo. Utilizando aí os seus senos. Que eu vou querer nesse problema é que exatamente que você descubra quanto vale esses ângulos aqui, desses dois triângulos para esse sistema de polias, tá? E isso vai variar de acordo com a distância que você tiver aqui em cima, enfim. Aí você vai dizer para mim, professor, de acordo com o sistema de polias, o equilíbrio que nós encontramos, tal, no quadro de forças, vimos que o valor da tensão desse fio é tal, da tensão desse fio é tal, o ângulo gerado pelo triângulo equilátero aqui formado foi tanto, o do ângulo foi tanto, de acordo com as distâncias que foram assumidas aqui para esse sistema de polia com um ponto central. É isso, bem simples. Ou não sei. Aí ele vai ficar brincando aqui, puxa para lá, ele vai mexer um pouco e vai mostrar que sempre retorna, à posição original. Ah, isso aqui é legal. Ele puxa. O cosseno do ângulo beta. Comprove. Esses valores são iguais. E quem sustenta o corpo central? O corpo de 495 gramas. São as duas forças para cima. Como você pode calcular essas forças? É simples. Novamente, a força para cima que vem do lado direito vai ser o peso do corpo do lado direito vezes o seno de alfa. Calcule e guarde esse valor. Do lado esquerdo, você vai ter o peso do corpo da esquerda vezes o seno de beta. Faça esse cálculo e some esses valores. Comprove que esse valor é exatamente igual ao peso do corpo de 495 gramas. Está pendurado bem no ponto fixo. Com isso acabou a aula. Obrigado, Zé, teu material, foi muito bom, mas o senhor é um pouquinho, né? Enfim. Vamos lá, crianças. Na semana que vem, vou apresentar para vocês uma paradinha bem legal, tá? É mecânica dos fluidos, mas, na verdade, eu vou utilizar duas vezes, em dois momentos. Para esse primeiro momento e depois para outro. Na verdade, vou explicar leis de Newton, né? Que seria o terceiro e último experimento, podemos dizer assim, que vai ser feito realmente em salas de aula, né? E que aí um deles é esse aqui, tá? Nós vamos ter 3 aulas, né? 2 experimentais e uma prova, tá? A prova eu vou aproveitar para poder agregar ponto a ela, tá? Uma competiçãozinha, tá? Lá na quadra da Unissuana, quadra de esportes, tá? Nós vamos fazer uma competiçãozinha de aviãozinho de papel. Ah, professor, é ridículo? Não, se você é engenheiro e não entende mecânica dos fluidos e as 3 leis de Newton, tá? Você não vai conseguir fazer nenhum aviãozinho de papel, você vai ser um inútil. E a ideia não é essa. Existem vários modelos aerodinâmicos. A única coisa é assim, tipo, eu escolhi esse modelo aqui. Exemplo. Isso eu vou explicar semana que vem, tá, gente? Com calma, vai ter uma aula para isso. Tá? Então, não surta. Aí você faz aqui esse modelinho aerodinâmico e tal, que não importa aqui, ele vai desenhar, tchucu-tchucu, tal. O que importa aqui é onde ele vai jogar. Aqui. E agora?
Nossa, alto, né? Caraca, o maluco já jogou? Peraí. Cadê? Não, não era esse não. Era o de... esse aqui. Eu tirei a música que é chata. Ah, ele enrola. O tio Everton é meio sem paciência, eu sei. O povo enrola, demora tanto para poder fazer. Eu tô passando rápido, depois que vocês vão ter que ver esse vídeo de novo, com calma. Ó, olha lá, isso que importa. Maneirinho, né? Esse é uma das técnicas. Existem outros tipos de projetos, tá? Aerodinâmicos, que você consegue ter um desempenho absurdo, irritantemente absurdo. Tem projetos aerodinâmicos que ele faz literalmente um círculo em torno de você, do seu entorno, né? Você joga, ele literalmente faz um raio e você consegue pegar como se fosse um bumerangue. Tá? E vários outros, que aqui é um exemplo que eu estava dando, né? Vários outros, tá? Leis de Newton aqui, na verdade, acho que é esse vídeo que a gente vai ver na semana que vem. Tá? Então, semana que vem é leis de Newton. Nós falamos sobre roldanas e equilíbrio de forças, estática, tá? Quadro de forças. E a semana que vem vamos falar sobre leis de Newton. Tá? E um desses exemplos, esses são esses aviãozinhos aqui. Crianças, muito bom tê-los novamente, vê-las. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Posso terminar a aula? Não, dúvida nenhuma não, professor. Então, show de bola. Espero que vocês tenham gravado aí. Não esqueçam de usar essa aula depois, porque essa aula vai ser no dia dos experimentos. Eu não vou reproduzir essa aula. Eu vou dizer qual é o experimento. A bancada já vai estar pronta para vocês. Vocês só precisam coletar as informações, gerar o relatório, que eu vou falar ainda dele novamente, vou voltar para ele novamente daqui a pouquinho, e entregar esse relatório no dia. Na aula pode ter um experimento, como 2 experimentos para serem feitos. Por isso que eu peço que os grupos sejam pelo menos de 4 colegas. Tá? Se forem grupos de 2, vai dar merda. Tá? Provável que não dê tempo para você conseguir fazer todos os experimentos. Eu vou tentar chegar a 4 experimentos para a prova. Tá? Para vocês ficarem espertos aí. Então é isso, gente. Mestre, só confirmando, no dia então você vai pedir as informações, coletem essas informações? Isso. Lembra que eu estou detalhando o experimento, dizendo o que é para ser feito, o que tem que ser encontrado, o que tem que se buscar ali, qual é a proposta do experimento? Na pior das hipóteses, espertamente, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver os vídeos. Não são vídeos grandes, nossas aulas geralmente ficam em torno de 1 hora. Então, assista ao vídeo e vê lá o que está sendo solicitado. Para não chegar no dia, porque a aula, nós temos 3 aulas, temos a prova e mais 2 aulas anteriores. Essas 3 aulas já é a construção da APS/prova, tá? E aí, no final, na última, eu vou entregar o relatório para vocês, tá? Mais a competiçãozinha do aviãozinho, tá ok? E vou lançar a nota no dia seguinte. Tá? Só vocês querem saber, mais ou menos a nossa dinâmica vai ser essa. Ok. Show. É isso, gente. Tchau. Um beijo em queijo. Descansem. E vida que segue. Boa noite, mestre. Boa noite. Esse lance de aerodinâmica é tão bacana. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Frederico. Ronaldo, quer falar um negócio aí, Ronaldo? Esse lance de aerodinâmica é tão bacana.